Oi pessoal, eu sou a Beatriz Amaral e você está no meu canal. Bom, esse foi o meu primeiro período presencial, porque vocês sabem, caos, medo, pânico, Covid, sempre presencial, EAD, tava uma coisa louca. Aí definitivamente a UFTM voltou de forma presencial, 100%, somente nesse ano. Antes disso a gente fez um período suplementar, depois a gente começou de vez o primeiro semestre, a gente fez o segundo e o terceiro, tudo EAD. Algumas coisas a gente fez presencial, umas atividades que não tinha como substituir. Mas, bem dizer, esse é nosso primeiro ano, a gente está no terceiro ano e é nosso primeiro ano, de fato, dentro da sala de aula como turma. A UFTM está tentando dar um jeito nessa situação, recuperar o tempo perdido, né? Porque a gente tem que terminar os 4 anos para entrar no internato e não é bagunça na hora que entra no internato. Inclusive o DAGV está fazendo algumas movimentações com os alunos, com a coordenação, para dar um jeito nesse nosso atraso. Inclusive eu faço parte do DAGV, eu sou da comunicação de marketing. O nosso mandato está no meio, né? Nosso mandato está no meio. O DAGV é o Diretório Acadêmico Gaspar Viana. Ele cuida dos assuntos que são pertinentes aos alunos. É basicamente o nosso movimento estudantil, para a gente não ficar largado. Quando a gente quer alguma coisa, o DAGV vai lá e faz pela gente. Voltando ao fio. O semestre que passou foi o 4º período. Medicina tem 12 períodos e até o 8º é dentro da sala de aula e depois o 9º, 10º, 11º, 12º é o período de internato, que aí não tem mais nada a ver assim com a grade curricular da faculdade, é outra história. Então, de fato, a gente cumpre os 4 anos, que é até o 8º período. Tô quase virando meio médica, só mais um semestre. Aliás, a gente vai entrar no 5º período e ele vai acabar em outubro. E em novembro a gente vai entrar no 6º período, essa correria toda para poder voltar à nossa grade curricular normal. Então serão basicamente 3 períodos em um ano, 3 semestres em um ano. Como está acontecendo, não sei, só estou fazendo. Eu já vou voltar com um vídeo, mas eu quero te pedir para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Se você gosta de assuntos sobre medicina, aleatoriedades da vida, reflexões que temos aqui no meu canal, se inscreva no canal. Eu posto vídeo toda semana sobre o assunto. Se ficar alguma dúvida no vídeo, comenta aqui embaixo, deixa seu like e me siga também no Instagram. Lá eu gosto de escrever bastante, de fazer uns textos, então me siga lá também. Nesse período eu cursei 9 matérias. Teve epidemiologia, que basicamente é uma matéria onde a gente aprendeu sobre tipos de estudo, formas de analisar os dados, os sistemas de informação que a gente tem, como analisar um estudo. Aprendemos sobre normas de segurança, de epidemiologia, a gente fez algumas visitas. Fomos ao centro de zoonoses aqui de Uberaba, a gente também foi ao hospital, no setor de doenças infecciosas. Também teve uma visita ao setor de cuidados dos resíduos hospitalares, mas eu não fui porque eu estava gripada. Mas foi bem legal a matéria, foi uma matéria muito importante, inclusive para a nossa residência médica, porque tem algumas questões de epidemiologia que cabe e a gente tem que saber mesmo, para a gente poder analisar a doença de forma global, como que ela se apresenta em determinada população, como que a gente tem que olhar para um estudo, um artigo científico, então é uma matéria muito importante. Também teve a matéria de saúde mental, que basicamente foi uma matéria teórica que fala sobre a saúde mental da população LGBT, da saúde mental da população negra, de idosos, como que é a depressão no contexto de Covid, e foi uma matéria bem bacana e bem tranquila de se cursar também. Daí também teve saúde do idoso, que foi uma matéria muito interessante, porque nela a gente percebeu, né, a gente imagina que o tratamento para idosos é de uma forma diferente, mas a gente não sabe os mecanismos. Por exemplo, a farmacologia do idoso é diferente de um adulto, porque o idoso ele tem algumas modificações que vão ocorrendo com o tempo, que faz com que os remédios não ajam da mesma forma que seria dar o remédio para um adulto. Então, no idoso já tem uma diferença de ação do medicamento, a gente tem que estar atento a isso. Também teve a matéria de psicologia médica, que a gente aprendeu sobre Freud, sobre psicanálise, sobre psicossomática, que é aquela coisa de manifestações físicas, de coisas que estão no âmbito psicológico. E depois que a gente aprendeu isso,
Fizemos uma série de seminários, a professora dividiu a sala em vários grupos, cada grupo apresentou uma aula, né, um seminário em forma de aula, e o meu grupo, a gente pegou o tema de violência obstétrica, que foi um tema super interessante e que é mais do que necessário estar falando sobre. Também teve a matéria de inserção na rede básica de saúde 4, a gente tem ela desde o primeiro semestre e é uma matéria com temas relacionados que a gente vai encontrar se a gente estiver atendendo num postinho. Por exemplo, a gente aprendeu como faz a aplicação de insulina, como que a gente tem que instruir o paciente sobre alimentação, sobre como que ele tem que guardar a insulina. A gente aprendeu a aferir pressão, que a gente não tinha aprendido, era pra gente ter aprendido em fisiologia do coração lá no segundo ou terceiro semestre, a gente não aprendeu. Então a gente aprendeu agora em inserção na rede básica 4. Também aprendemos sobre diagnósticos, sobre o Mini Mental, que é uma forma de diagnóstico de doenças mentais. Foi super interessante, eu adoro essa matéria. Daí também tivemos outra matéria que a gente sempre tem todos os semestres. Todo semestre a gente vai ter até o 8º, que é Ética e Conhecimentos Humanísticos. E a parte que a gente aprendeu foi direito médico, direito legal, sobre doação de órgãos. É uma matéria que a gente sempre está estudando, que é super importante também. Teve também a matéria de técnica cirúrgica e experimental. Foi uma matéria bem bacana, uma matéria bem interessante, que deu a sensação que estamos realmente fazendo medicina. Porque, como eu falei, a gente veio do EAD, somos uma turma que nasceu na pandemia, então a gente não tinha muito contato com o hospital e tal. E essa matéria, inclusive, tinha a parte prática que a gente fazia no hospital e a parte teórica. Na parte prática, a gente aprendeu sobre os instrumentais, nomear os instrumentais, sobre nó cirúrgico, aprendemos a fazer sutura. Na parte teórica, a gente aprendeu sobre cirurgias de modo geral, a nomenclatura da cirurgia, os tipos de incisão para fazer a cirurgia. Foi uma matéria bem bacana e bem de boa de se levar. Inclusive, na prática, eu tirei 10. A pessoa se gabando. Nesse 4º período também tem a matéria de vivências 3, tem bastante roda de conversa sobre questões de direito de saúde, sobre diversas coisas que a gente tem que saber. A gente também aprende a ser um ser humano respeitoso, né? Tem outras questões além da técnica dentro da medicina. Também tinha a matéria de medicina legal, e eu já fiz essa matéria também, fiz na época do EAD, porque eu puxei essas duas matérias pro 3º período e no 4º fiquei mais de boa. Medicina legal é uma matéria super interessante, que a gente aprendeu como fazer laudo, como fazer atestado, sobre tipos de agressão, de arma de fogo, distância do tiro, pela marca que ele deixa no cadáver. Então foi uma matéria muito interessante, mas não pretendo seguir essa área. Nesse semestre a gente tinha que fazer semiologia, mas como tem um atraso dentro da nossa grade curricular, a gente não fez. A gente vai fazer no próximo semestre. Vamos botar água. Voltando. Aí, como a gente não teve semiologia, sobrou bastante horário vago, porque é uma matéria de 90 horas, se eu não me engano. Triste. Aí minha turma decidiu puxar uma matéria do 5º período. Aí puxamos parasitologia, que é uma matéria basicamente sobre parasitas, né? Obviamente, parasitas que parasitam. Para de olhar aí pra mim. Desculpa, eu ri disso aqui. Desculpa. Meu marido, gente, enfim. Voltando. Que é uma matéria, basicamente, de vermes que parasitam o ser humano. Não só vermes, protozoários também, artrópodes, tipo piolho, pulga, carrapato. E aí, nessa matéria, a gente vê o ciclo de vida deles, porque é importante pra gente entender como que se faz, como que se dá a transmissão, como que eles infectam, né? Qual a forma de vida que infecta, se é larva, se é ovo. E quais são os sintomas que geram, qual é o tratamento, os remédios e etc. Somado às matérias, também fiz uma eletiva. Eu fiz a eletiva de script e síndromes das doenças. Porque matérias eletivas são matérias que a gente tem que fazer num total de 120 horas. Essa, por exemplo, tem 45 horas. E basicamente é uma matéria que você aprende a fazer tipo uns fluxogramas. Eu vou deixar aqui pra vocês verem o meu. Não sei se tá certo, mas o professor deu 10. Aí a gente faz tipo uns fluxogramas pra gente entender qual é o mecanismo da doença. Então a gente traça as flechas desde, por exemplo, de como a pessoa pegou, se é uma doença que vem geneticamente, se ela se manifesta em determinado ambiente que a pessoa vive.
Aí tem a anatomia da doença, anatomia patológica, fisiopatologia, sinais, sintomas, exames que a gente vai pedir, o diagnóstico. É uma matéria muito interessante que basicamente te ensina a ter o raciocínio clínico. Isso é muito importante, a gente aprender sobre raciocínio clínico. Como não estávamos no período clínico, tem um vídeo meu falando sobre essa diferença, eu estava no ciclo básico e agora eu vou entrar no ciclo clínico. É difícil ter um pouco de noção, mas a gente entendeu como temos que modelar o nosso pensamento, o nosso estudo. Foi legal também, foi uma matéria que o professor deu de forma EAD, então foi de boa de fazer, ele é um professor muito flexível, inclusive. A maioria das matérias a gente fez de forma presencial, só que alguns professores mantiveram semi-presencial. Finalizando a parte das matérias, foram matérias bastante interessantes, foram matérias de boa, tanto que o pessoal que está mais pra frente fala que esse é um período bem tranquilo, então eu achei tranquilo, eu fiquei com medo de chegar no fim e tá precisando de nota, isso não aconteceu, graças a Deus. Então foi um período tranquilo, apesar de muita coisa, porque a gente não chega na aula, recebe a matéria e vai embora, a gente tem que estar estudando constantemente. Tem trabalhos no meio disso, tem seminários. A gente não tem só uma prova da matéria, a gente tem até 3 provas durante o semestre. Então, é bastante trabalho, mas se organizar bem, dá tudo certo. Além disso, o que eu fiz? Vocês sabem que eu falei que eu sou do DAGV e a gente faz reuniões semanais, agora a gente está de férias. E também eu estava participando de 2 ligas. Da Liga de Exames Clínicos e Hospitalares, que eu entrei como ligante no ano passado. E a gente aprende sobre exames, não só exames de sangue, a gente aprendeu sobre exames na parte de neurologia, eletrocefalograma, aprendemos sobre câmera hiperbárica, também fizemos alguns estágios, eu fiz um estágio na patologia, fiz um estágio também no PS adulto. Foi uma experiência muito bacana, muito legal, uma liga super organizada, uma liga recente, foi o primeiro ciclo dela e foi uma experiência muito boa. Além disso, eu também estou no caso, como vice-presidente na liga de hematologia e hemoterapia. Fizemos um simpósio, fizemos a prova de seleção dos ligantes e começamos com as aulas. Mas por que dessas ligas? A liga é basicamente uma oportunidade da gente aprimorar o nosso conhecimento em determinada área, da gente ter experiências além do que a faculdade oferece. Sempre tem um professor responsável, é uma coisa muito bem organizada, é uma coisa para ampliar seus horizontes, até para você conhecer de forma mais profunda alguma área que você queira conhecer. Ademais, a gente constrói um currículo durante a faculdade. Não é só estudar, fazer prova e passar. A gente faz algumas atividades extracurriculares, porque quando a gente se inscreve no processo seletivo de residência, a gente faz uma prova e depois tem análise de currículo. E é tudo que você fez durante a faculdade. Que você participou, se você fez uma monitoria, se você publicou algum artigo, se você participou de alguma pesquisa, alguma extensão. Eu, por exemplo, participo da extensão sobre doação de sangue. O projeto de extensão é um projeto voltado para a comunidade, não só para a gente. E tudo isso é verificado e cada coisinha tem uma pontuação. É tipo quando você faz concurso, tem prova de títulos, é isso, basicamente isso. Bom, de forma geral foi um período bem bacana. O primeiro período presencial, eu já tinha tido contato com alguns colegas meus durante algumas atividades que a gente fez no ano passado, mas esse realmente foi o ano que a gente todo mundo esteve junto como turma. Então, os laços começaram a ser feitos e foi muito bacana conhecer todo mundo, ver o rostinho de todo mundo, que a gente só viu o rostinho lá no Meet. Acredito que no próximo semestre a gente também vai continuar junto, se aproximando, porque a gente tem pouco tempo em comparação às outras turmas para fazer essas amizades, esses laços, porque foram 2 anos de pandemia, 2 anos presencial e depois a gente entra pro internato, e no internato não é todo mundo. Forma-se grupos para poder rodar nas enfermarias, nos postinhos, e aí a gente não tem mais aquela turma dentro da sala de aula. Enfim, se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau, pessoal!